Supremo impõe condições para fornecimento público de remédios sem registro na Anvisa. Ministros também discutem responsabilidade da União, estados e municípios para arcar com o custo de remédios. Prestar saúde em sentido amplo, ou seja, de promover em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas. Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, é absolvido da acusação de irregularidades no projeto do Conjunto Cultural da República. Estado é condenado a indenizar e pagar pensão à mãe que perdeu filha em atropelamento. O motorista estava sendo perseguido pela polícia e atingiu a jovem após ter saído da escola, enquanto cruzava a faixa de segurança com o semáforo verde para pedestres. E prazo para entrega de declaração de microempreendedor individual entra na reta final. A prestação dessas informações à Receita Federal precisa ser feita com muita atenção. Olá, boa noite. Boa noite para você. Saúde foi o tema do plenário do Supremo hoje. Os ministros definiram a tese e impuseram condições para fornecimento público de remédio sem registro na Anvisa. Os ministros também discutiram sobre a responsabilidade da União, estados e municípios para arcar com o custo de remédios. A repórter Carla Lucena acompanhou e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, vamos começar falando então deste caso envolvendo aí medicamentos sem registro no Brasil. Esse foi um caso que começou a ser julgado aqui pelo plenário do STF em 2016. Naquela época, então, votaram o relator, o ministro Marco Aurélio. Ele votou contra essa possibilidade do fornecimento de medicamentos sem registro no país. E em seguida, depois, votaram os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Eles já votaram pela possibilidade do fornecimento desses medicamentos e colocaram ainda em 2016 algumas regras. Aí o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki e hoje então ele foi retomado ainda pela manhã. Tivemos hoje uma sessão extraordinária pela manhã com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. E olha só, para a gente entender um pouquinho, essa discussão ela chegou aqui ao STF depois que uma paciente de Minas Gerais, ela recorreu de uma decisão da Justiça Mineira que negou a ela o direito de receber um medicamento. A Justiça Estadual alegou que ela não teria aí direito a receber esse medicamento porque ele não tinha registro na Anvisa. E aí, então, esse caso veio aqui para o plenário do STF e hoje, por maioria, os ministros concluíram que a regra é que os estados, ou seja, o Brasil, ele não tem obrigação de fornecer esses medicamentos sem registros. Mas os ministros impuseram em algumas regras para casos excepcionais em que esse medicamento vai sim poder ser fornecido, ou seja, os juízes do país vão poder liberar esses medicamentos em alguns casos. Vamos ver na reportagem. O plenário do STF apontou alguns critérios para que o juiz determine que o paciente receba do poder público medicamentos sem registro na Anvisa. São permitidos quando há demora da Anvisa em analisar o registro do remédio. No caso de doenças raras e ultra-raras, o juiz pode autorizar o medicamento, mesmo que a Anvisa não tenha extrapolado o prazo de análise do registro. O medicamento deve possuir registro em agências reguladoras no exterior. E quando não há substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que pedem esses medicamentos deverão ser propostas na Justiça Federal e contra a União. Medicamentos experimentais não podem ser fornecidos. Outro tema discutido é quem deve ser responsável pelo pagamento dos medicamentos, estados ou União, quando há decisões judiciais determinando o custeio de remédio pelo SUS. O STF já definiu que há responsabilidade solidária, ou seja, todos devem garantir esse direito. O ministro Edson Fachin, que havia pedido vista, agora votou no caso. Proponho a esse colegiado que examine enunciar-se o seguinte: primeiro, a obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, 2º da Constituição Federal, de prestar saúde em sentido amplo, ou seja, de promover em seu âmbito de atuação
as ações sanitárias que lhes forem destinadas por meio de critérios de hierarquização e descentralização nos termos da Constituição da República, especialmente artigos 196 e seguinte. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também sugeriu uma decisão. A demanda exigirá a presença dos entes conforme sua atribuição no sistema. 2 pontos. União, responsabilidade técnica. Estado ou município, conforme o nível de responsabilidade de execução na política de saúde, com divisão de custeio entre todos os entes, responsabilidade de financiamento, conforme complexidade do atendimento. E olha só, esse foi mais um caso que levantou aí discussão durante a tarde de hoje aqui no plenário. Os ministros, eles apontaram aí algumas soluções, mas no final, então, por maioria de votos, os ministros que estavam julgando embargos de declaração da União contra essa decisão de responsabilidade solidária, decidiram que continuar com esse mesmo entendimento que é a jurisprudência aqui do STF, de que todos os entes da federação, ou seja, União, estados e municípios, eles têm aí a obrigação de arcar com esses medicamentos. O ministro Marco Aurélio, ele chegou a dizer que nesses embargos não havia nada aí de omissão nessa decisão aqui do STF, não havia nada a se esclarecer nesse caso. Inclusive, ele disse que o pano de fundo aí nessa discussão é o cidadão que está aí precisando desses medicamentos. Esse julgamento, ele então foi finalizado, mas ficou faltando apenas a tese, porque esse também é mais um caso de repercussão geral e vai aí subsidiar as decisões das instâncias inferiores de todo o país. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse então que a conclusão dessa tese fica para a sessão de amanhã. É isso por enquanto. Voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigada, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão de hoje. Tem os detalhes pra gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Olá. Como dissemos no início do jornal, saúde foi o tema do dia, né? Tanto na sessão extraordinária pela manhã, quanto na sessão da tarde e volta amanhã também. Pode até não ser o único tema da quinta, Exatamente. mas volta na quinta-feira, né? Exatamente. No finalzinho da sessão plenária de hoje, o ministro-presidente Dias Toffoli disse que 2 dos recursos extraordinários da relatoria também do ministro Marco Aurélio podem ser julgados na sessão plenária de amanhã. Um recurso extraordinário questiona uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que teria condenado o Estado a fornecer uma medicação também sem registro na Anvisa. E o argumento principal do Estado aqui no caso é o princípio da reserva do possível, ou seja, o fornecimento dessa medicação poderia gerar um custo e um desequilíbrio orçamentário a prejudicar os cofres e que por isso também, além de outros argumentos, não poderia ser compelido a fornecer essa medicação. Um outro recurso extraordinário questiona uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também entendeu que o Estado deveria fornecer a medicação, o canabidiol, que não está registrado na Anvisa, até pelo menos o momento da impetração do recurso extraordinário, e que por ser uma medicação importada, seria uma medicação também de alto custo, que implicaria na reserva do possível e todas aquelas outras argumentações trazidas pela própria administração pública para afastar essa obrigatoriedade. Nesse caso do Estado de São Paulo, o Estado alega, inclusive, que o canabidiol não teria uma comprovação científica da sua eficácia e que se trataria de um tratamento terapêutico experimental e que, portanto, não poderia ser compelido a fornecer, a custear essa medicação para o paciente. Bom, nesses 2 casos envolvendo medicação de alto custo e medicação sem registro na Anvisa, a discussão do registro foi feita hoje no plenário pela manhã e finalizada no período da tarde. E com relação à medicação de alto custo, pode ser uma das discussões de amanhã no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas para amanhã também há um grande destaque na pauta: a retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção que discutem a ausência de legislação, então uma omissão do Congresso Nacional, em se criar uma lei para criminalizar, tornar crime a homofobia e a transfobia. O julgamento foi iniciado em fevereiro desse ano. 4 ministros já votaram, acompanhando os relatores Edson Fachin, do mandado de injunção, e o ministro Celso de Mello,
da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no sentido de se aplicar a lei do racismo para esses crimes de homofobia, homicídio, violência em razão dessas orientações sexuais, agressões, até que o Congresso Nacional edite definitivamente uma lei criminalizando esses atos. Para o ministro Edson Fachin, não haveria qualquer problema de se aplicar essa legislação já existente. E para o ministro Celso de Mello, não se trataria de criar um novo tipo penal, um novo crime, apenas aplicar uma lei criminal já existente. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso já votaram nesse mesmo sentido quando o julgamento foi suspenso. Pode ser retomado amanhã à tarde. Amanhã não tem sessão extraordinária pela manhã, só à tarde, né? Somente no período da tarde, a partir das 14 horas. Até amanhã, então, Marina. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para anular a nomeação de uma candidata que se declarou negra indevidamente no concurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, no Rio de Janeiro. Durante a avaliação presencial do concurso, a equipe de recursos humanos do Instituto entendeu que a candidata que se declarou negra não atendia ao fenótipo exigido por lei. Mesmo assim, alegando fragilidade nos critérios de avaliação por falta de detalhes mais específicos dos quesitos cor e raça, a comissão fiscalizadora do concurso levou em consideração a autodeclaração da candidata, que foi nomeada e tomou posse do cargo. Além da anulação do ato, o Ministério Público quer que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, seja obrigado a colocar em prática as medidas de análise da veracidade das autodeclarações prestadas. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi absolvido pela 5ª Vara da Fazenda Pública do DF. O ex-governador era réu no processo que apura supostas irregularidades no projeto do Conjunto Cultural da República, que teriam causado grande prejuízo ao erário. A ação tramitava na Justiça desde 2013 e, na ocasião, Arruda era secretário de Obras do DF. Integrantes da diretoria da Agência de Desenvolvimento do DF, a TerraCap, que também eram réus, foram absolvidos com a decisão publicada na segunda-feira. E o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região condenou a TerraCap a pagar inicialmente R$200 milhões de aumento salarial para os funcionários da estatal do Distrito Federal. A decisão se refere ao não cumprimento do acordo coletivo de 2002. Além da recomposição dos vencimentos, a antecipação de tutela provisória concedida pela Corte também cobra valores retroativos. A sentença determinava o pagamento imediato. O governo do DF já recorreu da decisão. E ainda nesta edição, mãe que perdeu filha atropelada por motorista em fuga da polícia vai ser indenizada. Segundo o desembargador, é responsabilidade do Estado garantir a segurança dos cidadãos nessas atividades. Por decisão da Justiça, o governo do Distrito Federal tem até novembro para garantir mais de 400 leitos de UTIs. Caso não cumpra a determinação, a multa é de R$1.000 por dia para cada leito não disponibilizado. É comum encontrar nos prontos-socorros públicos relatos de pacientes que passam horas esperando atendimento. Pelo que eu vi aqui, da hora que eu cheguei até agora, eu acho que vai demorar, porque só tem uma médica atendendo. Mas não é apenas a emergência que enfrenta problemas. Muitas pessoas precisam entrar numa fila para conseguir uma vaga na UTI, a unidade de terapia intensiva. Só que nem sempre dá para esperar a fila andar, e o jeito é recorrer à justiça. Levantamento da Defensoria Pública apontou que nos últimos 3 anos, cerca de 930 pessoas que precisavam de UTI morreram na capital do país, mesmo tendo uma decisão judicial que garantia a vaga. Ainda segundo o órgão, para atender os moradores do DF, seriam necessárias 509 unidades de terapia intensiva. Até novembro, a cidade precisa ter pelo menos 458 leitos em funcionamento. 314 para o público adulto, 80 para o neonatal e 64 pediátrico. Caso contrário, o governo vai pagar multa de R$1.000 por dia para cada vaga de UTI que não for disponibilizada.
Essa é uma decisão da Justiça Federal de Brasília. A gente já via mapeando o cumprimento das decisões judiciais, né? E a gente percebia que, na esmagadora maioria das vezes, a gente conseguia o reconhecimento do direito, mas a decisão judicial não era cumprida. E no caso do leito de UTI, é uma urgência muito grande, né, por causa do estado debilitado de saúde. Então, a Defensoria Pública da União, em parceria com a Defensoria Pública do DF, resolveu propor essa ação civil pública na Justiça Federal contra a União e o Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, a capital tem hoje 384 leitos funcionando, 90 pessoas na fila e um pouco mais de 20 em estado grave. O secretário adjunto de gestão disse que estão sendo adotadas medidas para solucionar a falta de vagas nas unidades de terapia. É importante ressaltar a situação de calamidade que nós encontramos na saúde do Distrito Federal, onde muitas das unidades hospitalares sem contrato de manutenção predial, corretiva e preventiva, assim como também equipamentos sem contrato de manutenção preventiva e corretiva. Nesse sentido, nós estamos adotando inúmeras medidas para que nós tenhamos condições de cumprir com a decisão que foi determinada. Em decisão da Justiça Gaúcha, Estado é condenado a indenizar e pagar pensão à mãe que perdeu filha em atropelamento. O caso do atropelamento ocorreu na Avenida Tenente Alpoim, em Porto Alegre, em agosto de 2014. O motorista estava sendo perseguido pela polícia e atingiu a jovem após ter saído da escola, enquanto cruzava a faixa de segurança com o semáforo verde para pedestres. A vítima foi socorrida e veio a falecer dias depois. A mãe da jovem e autora do processo ingressou na justiça pedindo ação indenizatória contra o Estado. Ela apontou a necessidade de pagamento de pensão vitalícia, referindo que sua filha realizava estágio e contribuía para o sustento da família. O desembargador Humberto Guaspari Sudbrac definiu a indenização por dano moral e quantia equivalente a 100 salários mínimos nacionais, além de uma pensão até a data em que a vítima completaria 80 anos. Segundo o desembargador, é responsabilidade do Estado garantir a segurança dos cidadãos nessas atividades. Alterar o curso das águas pluviais e causar prejuízo à vizinhança gera o dever de indenizar. Foi o que aconteceu com o agricultor do Paraná. No caso julgado, um agricultor tentava se isentar da obrigação de indenizar o vizinho. Segundo ele, não havia obras no terreno dele que interferissem no curso das águas da chuva. Os dois homens envolvidos no processo são proprietários de terrenos rurais e atuam na agricultura. O agricultor, condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná a pagar indenização ao vizinho, é dono de uma área mais alta, separada do vizinho apenas por uma estrada. Na ação de indenização, o agricultor com um terreno na parte inferior alegou que o fluxo de águas que recebia na propriedade prejudicava o cultivo e os transtornos eram gerados pela falta de contenção na propriedade superior e também pela atividade de criação de gado desenvolvida pelo vizinho. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi julgado procedente e o dono do terreno superior foi condenado a realizar as obras de contenção e a pagar indenização pelos prejuízos materiais provocados. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram o entendimento. Segundo a relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, embora o dono do terreno superior não tenha realizado obras na propriedade, ficou comprovado que a pecuária exercida por ele provocou o agravamento da condição natural e anterior do outro imóvel, surgindo daí o dever de indenizar. E no próximo bloco, reta final para a declaração de microempreendedor individual. A importância dessa declaração é comprovar que ou a microempresa ou o microempreendedor individual está enquadrada nos requisitos para se aderir ao Simples. O microempreendedor tem até o fim do mês para fazer a declaração anual de faturamento. Basta acessar portaldoempreendedor.gov.br. No Brasil, são atualmente cerca de 8.300.000 microempreendedores individuais formalizados. O profissional nessa condição conta com vantagens em relação a quem trabalha na informalidade, como benefícios previdenciários.
Para se enquadrar no MEI, o faturamento anual máximo permitido no negócio é de até R$ 81 mil e o profissional não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. São essas informações que são atestadas na Declaração Anual do Simples Nacional. Neste ano, o prazo final para a entrega da declaração do Simples Nacional de Microempreendedores Individuais vai até o próximo dia 31. A prestação dessas informações à Receita Federal precisa ser feita com muita atenção. Para auxiliar e orientar microempreendedores individuais, esse centro universitário em Brasília conta com um núcleo de apoio contábil e fiscal. Os alunos do curso de contabilidade são responsáveis por auxiliar os contribuintes com as principais recomendações. Aqui no núcleo, os alunos estão orientados a fazer a declaração ou apoiar o microempreendedor a entregar a declaração, desde que ele apresente essa planilha preenchida. O que tem nessa planilha? São as receitas que ele teve durante o ano de 2018. Essa advogada explica a importância de informar corretamente ao fisco os dados da declaração do Simples Nacional. A importância dessa declaração é comprovar que ou a microempresa ou o microempreendedor individual está enquadrada nos requisitos para se aderir ao Simples. E ele tem um prazo para apresentar essa declaração, sob pena de multa e até mesmo uma possível inadimplência, né? E caso ele não regularize essa inadimplência dentro do prazo, havendo pendências até o próximo exercício, ele pode acabar sendo excluído do Simples. A Justiça Federal autorizou pensão por morte a filho de segurada. A sentença é da 12ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. O pedido foi feito depois da morte da mãe do solicitante, que usufruía do benefício previdenciário na época do falecimento. A perícia médica realizada no rapaz, que é maior de 21 anos, comprovou que ele sofre de síndrome pós-traumática, o que o impede de trabalhar permanentemente. O juiz federal responsável pela decisão, Leandro Saão Conceição Bianco, afirmou que a continuidade do benefício vai garantir ao beneficiário mais dignidade e qualidade de vida. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Gisele Loureiro, que é quem traz as novidades para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Muito boa noite a todos. Então, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto do empresário Marcos Valério, apresentado ao Supremo Tribunal Federal. No entendimento da Procuradora, o empresário cometeu faltas graves que impedem a progressão de regime. Entre elas, segundo depoimentos dados ao Ministério Público de detentos e funcionários, de que ele seria o único a deixar o presídio sem usar algemas, numa ida ao dentista, por exemplo. Entre outras providências, a procuradora pediu uma avaliação de uma junta médica oficial para comprovar a doença alegada por Marcos Valério, já que desde o ano passado ele tenta cumprir o restante da pena em regime de prisão domiciliar. Ele foi condenado a mais de 37 anos, no caso que ficou conhecido como mensalão, e está preso desde 2013. E a Justiça do Rio de Janeiro autorizou uma criança de 8 anos a mudar o gênero e o nome na certidão de nascimento. Biologicamente, ela nasceu do sexo masculino, mas desde os 5 anos de idade, ela se vê como mulher. Na decisão, no entendimento da juíza responsável pelo caso, Camila Rocha, ela considera que a alteração no registro vai garantir, vai assegurar dignidade e uma identidade à criança. Razões essas que a criança merece, né? E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou uma petição do PSOL que pedia esclarecimentos à deputada Carla Zambelli, do PSL, com relação a declarações feitas por ela em uma rede social. Ela teria dito que os participantes da movimentação do último dia 15 de maio, em protesto ao corte na educação, teria sido financiado por partidos de esquerda. Para o PSOL, como a deputada não nomeou esses partidos, deu aí um entendimento de que o PSOL estaria envolvido nesse processo. Mas, no entendimento do ministro Celso de Mello, a declaração da deputada está assegurada
pela garantia constitucional da imunidade parlamentar. Se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. É isso, eu fico por aqui. Uma ótima noite a todos. Érica, William. Obrigado pelas informações, Gisele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.